Abra comigo, por favor, no Evangelho de João. Aleluia. Evangelho de João. Glória a Deus. João, capítulo de número 16. Vamos ler o verso de número 12 e o versículo de número 13 também. Quando se encontraram, digam amém. Amém. Vamos lá. Diz assim: tenho ainda muito, diga muito, palavras de Jesus, que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo de número 13, e esse eu gostaria que você se fixasse nele, que nós vamos nos fixar nele nessa noite, amém? Olha só: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Diga por quê. Não ouvi. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Feche seus olhos. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu peço, Senhor, para o Senhor ousadia e intrepidez para anunciar a tua palavra. Que quanto eu pregar, Pai, fique à vontade para fazer sinais e prodígios, por intermédio do santo nome do seu Filho Jesus Cristo. Eu te dou o louvor, a honra e a glória nessa noite, Pai. E eu declaro no nome de Jesus que os meus irmãos vão sair daqui, Senhor, com uma intensidade maior em Ti, para viver para Ti, Pai. Porque para isso nós vivemos e existimos em Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, estamos aqui próximo à crucificação de Jesus. Amém? Jesus estava prestes a ir para a cruz aqui. Se você reparar, nós vamos ter apenas mais alguns capítulos de João. Por quê? Porque Jesus está prestes a fazer uma oração e depois ele vai ser preso e ele vai ser crucificado. E o interessante aqui é que parece que Jesus não disse tudo o que ele tinha para dizer. 3 anos e meio já tinham se passado. Os discípulos já tinham visto muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios. E é interessante que Jesus, ele diz assim: olha, eu ainda tenho muito que falar, eu tenho muito a transmitir. Não é interessante, querido, que por mais tempo de igreja que nós venhamos a estar, eu não sei quanto tempo de nascido de novo você tem, quanto tempo você já caminhou com o Senhor, mas eu quero te dizer que existe mais para a nossa vida, amém? E que o conhecimento de Deus é um conhecimento eterno. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. A Bíblia não diz que isso vai ter um término. Deus nos deu toda uma eternidade para nos relacionarmos com Ele, para o conhecermos mais. Então, já 3 anos e meio já tinham passado. Eles já tinham visto muitos milagres, muita coisa. E Jesus diz: eu ainda tenho muito que vos dizer. E ele não diz que que o motivo dele não dizer não era que isso seria um mistério. O problema dele não dizer não era, querido, que ele tinha que guardar coisas para ele. A Bíblia diz: vocês não podem suportar agora. Eu procurei essa palavra no original, e a palavra suportar significa carregar, amém? Levar consigo. Em outras versões, a versão nova tradução da linguagem de hoje, se você tiver, você vai ver que fala: eu ainda tenho muito que dizer para vocês, mas vocês não podem entender. E quantos sabem aqui que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e elas só podem ser discernidas espiritualmente? Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus falou dentro do nível que os discípulos estavam. Em Filipenses, no capítulo de número 2, diz que ele se esvaziou da sua glória e se fez como nós, para transmitir a Deus no nível que nós estávamos. E por causa disso, hoje nós estamos no nível dele. Amém? Quantos estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Sabe por que isso foi possível? Porque ele se esvaziou e ele desceu no teu nível, para falar na tua linguagem, da sua maneira, da nossa maneira. E por isso esse evangelho nos alcançou e nos colocou no nível dele. Amém? E muitas vezes nós queremos transmitir essa palavra do nível que nós estamos a outra pessoa, que ela ouça do jeito que tem para ouvir. Mas nós não podemos ser assim, querido. Nós temos que aprender a transmitir a palavra no nível em que as pessoas estão. Uma vez eu estava na academia, acho que faz muito tempo, né? Vou voltar.
Faz algum tempo eu estava na academia, querido. E eu estava fazendo meus exercícios. E eu tinha pregado na igreja de uma menina que malhava nessa academia, no mesmo horário que eu. E aí o que aconteceu? Ela estava malhando lá e eu fiquei empolgado. Eu falei, poxa, eu preguei na igreja dela, então eu vou transmitir algumas coisas de Deus para ela. E eu fui falar sobre o quê? Sobre oração em línguas para edificação pessoal. Ela me olhou assim. Eu fui conversar com ela, eu falei, você ora em línguas? Eu comecei a falar assim, dentro do meu nível, eu estava empolgado. Aí ela me olhou com uma cara assim, não estou entendendo. E aí não teve diálogo. Querido, quando eu estava indo para casa, na bicicleta, Deus veio no meu coração esse texto de Filipenses capítulo 2. E Deus falou no meu coração, aprenda a transmitir a palavra dentro do nível em que as pessoas estão. Aquele dia eu aprendi uma lição, não é de qualquer maneira. Os discípulos, eles tinham visto muitos sinais, de repente eles poderiam pensar que estavam aptos, mas Jesus entendia o nível que eles estavam. E ele achou melhor naquele momento não transmitir. Amém? Veja que o final do versículo de número 12 diz, vós não o podeis suportar agora. Diga tempo presente. Diga presente. Você está aqui? Diga presente. Glória a Deus. Então naquele momento os discípulos não poderiam entender, compreender. Mas no versículo de número 13, Jesus vai falar sobre uma pessoa, e eu quero que você entenda, que não é simplesmente uma passagem de um versículo para outro, mas Jesus está falando de um novo tempo que viria, é uma passagem de tempo, e é esse tempo que estamos vivendo. O versículo de número 13 diz, quando vier porém, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade marcou um tempo, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, e aqui começa a palavra que Deus transmitiu no meu coração, e que nessa noite eu quero transmitir para o coração de vocês. Eu intitulei ela, siga o GPS. Diga para a pessoa que está ao seu lado, siga o GPS. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você sabe o que é GPS? Tem alguém aqui que chegou aqui nessa igreja utilizando o GPS? Alguém aí, ou todo mundo já conhecia o caminho? Hoje ficou muito mais fácil, não é verdade? De nós chegarmos aos nossos caminhos, de nós chegarmos aos nossos destinos através da tecnologia do GPS. Amém? Antigamente tinha que se usar mapa, tínhamos que conversar com a pessoa para saber aonde era, mas o GPS nos localiza. Amém? Para quem não sabe, a sigla GPS vem do inglês. Eu não vou me arriscar aqui, se fosse espanhol eu ainda me arriscava, mas significa Sistema de Posicionamento Global. Alguém pode traduzir isso em inglês? Como? Vem cá, fala. Global Position System. Vocês entenderam? Vai lá. Global Position System. Glória a Deus, amém? Aleluia. Em português, essa sigla significa Sistema de Posicionamento Global. Nos ajuda a nos localizarmos nos lugares, nos destinos em que nós queremos ir, amém? Glória a Deus. Todos conhecem aqui o GPS. Mas o GPS que eu quero falar nessa noite não é o sistema de posicionamento global. O GPS que eu quero falar nessa noite é o G de guia, é o P de paracletos ou paráclitos, amém? Que é a palavra grega para consolador, alguém que está ao lado para ajudar. E S de santo. Você sabe quem é essa pessoa? Sabe? Quem é? Quem? Assim como o GPS nos leva para os nossos destinos, quando nós ouvimos, quando nós prestamos atenção no GPS, Deus colocou dentro de nós, querido, o Espírito Santo, para nos posicionarmos e nos localizar dentro do reino de Deus. Me permita fatiar o versículo de número 13 para nós entendermos isso aqui. Jesus diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade. Uma das características do Espírito, querido, é que ele é o Espírito da verdade. Isso me leva a entender que se existe o Espírito da verdade, deve existir o Espírito da mentira. Sim ou não? Ou o Espírito de engano, ou os espíritos enganadores. A Bíblia fala sobre espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Amém? E o inimigo das nossas vidas, ele tem enganado muita gente. Muita gente aí no mundo está enganada. Em falsas doutrinas, em falsas religiões. Eu estava hoje lendo algo na internet que muito me entristeceu e eu quase chorei naquele momento. Existem jovens que estão se mutilando.
e sendo apoiado no Facebook, em grupos de WhatsApp, e eles dizem que a dor e o sofrimento físico reduz o sofrimento psicológico, o sofrimento emocional. Então eles estão trocando o sofrimento, uma dor pela outra. O que é isso? Engano. O mundo está sendo enganado, e existe um espírito interagindo com eles e trazendo engano. Mas eu quero te dizer que nós que somos nascidos de novo, nós temos o Espírito da verdade dentro de nós. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Quando nós conhecemos uma nota verdadeira, quando nós conhecemos, preste bem atenção, quando nós temos uma nota de dinheiro verdadeira, e alguém chegar com falso para nós vamos, pelas características da verdadeira, nós podemos identificar, e quando vierem com falso, falar, não, peraí, eu rejeito isso aí, porque essa é falsa. Querido, eu quero dizer, nenhum engano do mundo vai te pegar, amém? O espírito de engano não vai pegar você, porque você tem o Espírito da verdade. Isso é segurança para nós, amém? Imagina isso sendo transmitido para os discípulos. Então eles deveriam entender, puxa vida, então é um guia firme, é alguém que eu posso confiar. Você confiaria em quem? Quem falaria a mentira para você ou quem falaria a verdade? Quem você buscaria para a sua vida? Glória a Deus. Vamos continuar. Diga, o Espírito que habita em mim é o Espírito da verdade. Diga, eu não serei enganado, jamais. Aleluia. Vamos ver o que Jesus falou mais. Ele vos guiará a toda, diga toda a verdade. E aí surge uma pergunta no ar. O que é a verdade então? Em João 17, não precisa você abrir. Jesus falou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela oferece o plano de Deus para a nossa vida. E essa verdade que aqueles discípulos naquele momento não podiam suportar, não podiam entender, porque era uma verdade espiritual. Amém? Glória a Deus. Mas essa verdade da palavra que Deus quer transmitir para nós. E eu entendo, querido, que a palavra de Deus, ela nos ensina o plano de Deus, a verdade de uma forma geral. Eu não estou desmerecendo a palavra, eu vou te dar um exemplo disso. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele quer te mostrar o plano pessoal para a sua vida. Eu sei que existe um plano de Deus, a verdade de Deus de forma geral, mas existe verdade de Deus que é particular para a nossa vida. Quer o exemplo agora? Posso dar um exemplo? Em Efésios capítulo de número 4, diz que Deus estabeleceu na igreja 5 dons ministeriais. Diga comigo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém? 5 dons ministeriais. Bom, eu posso saber disso de uma forma geral, correto? Glória a Deus. Mas como saber em qual desses dons eu fui chamado para atuar? É aí que entra o Espírito Santo. Ele quer nos revelar o plano de Deus, o propósito. Saber que existe um plano, um propósito de Deus específico para a nossa vida. E Ele quer nos guiar dentro desse plano. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de você nascer, querido, o plano de Deus já tinha nascido para você. Amém? Nada do que acontece, esse dia não é novidade para Deus. Deus já sabia que eu iria estar aqui. Ele guiou, Ele preparou tudo para que essa palavra fosse transmitida para você. E eu quero dizer, Ele tem algo pessoal para a sua vida. Aleluia. Você não precisa ficar olhando para o ministério de outro e falando, não, eu quero aquele ministério. Deus tem algo para a sua vida. É hora de nós olharmos para o que temos por dentro, querido. De valorizarmos aquilo que temos, amém? O Espírito Santo vai indicar você, Ele vai te sinalizar o teu funcionamento no corpo. Eu quero te dizer, querido, você não foi nascido para ser um crente SSS, salvo, sentado e satisfeito. Não, Ele tem algo para a sua vida. Glória a Deus. Talvez não seja nos 5 dons ministeriais, mas com certeza você nasceu para fazer algo para o reino de Deus e para ser um sucesso nisso. Ele quer te guiar dentro desse plano. Glória a Deus. E a Bíblia continua dizendo, o Espírito Santo, Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ou seja, Ele não vai ocultar. Eu acho interessante isso, porque em João capítulo de número 15, versículo de número 15, Jesus falou, eu não vos chamo mais de servos,
mas sim de meus amigos. E ele define o que é servo e o que é amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, o servo não tem intimidade. Mas antes eu tenho vos chamado amigos, porque tudo aquilo que eu ouvi do Pai, eu tenho dado a conhecer para você. E agora você está vendo aqui, aleluia, que o Espírito Santo tirar tudo que tiver ouvido. Sabe o que Jesus estava falando? Ei, eu sei que eu vou acender o céu, mas a amizade vai continuar. A amizade vai continuar. O Espírito Santo, quando ele estiver com você, ele quer ser o seu amigo e ele quer interagir com você. Agora, simplesmente saber que o Espírito Santo está dentro, querido, isso é uma bênção, é o início da nossa realidade. Mas temos que interagir com isso. Eu acho interessante que a Trindade, ela não fica brigando. Não, eu sou, o Pai é maior. Não, peraí, eu que vim ao mundo, eu me revelei para eles. Peraí, Espírito Santo, eu sou maior. Não, o Pai traçou todo um plano para Jesus vir à terra. Amém? Jesus revela o Pai. E agora vamos acompanhar. Jesus ainda explica mais esse texto, essa parte desse versículo, nos versículos de número 14 e 15. Olha o que Jesus diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo, ele aponta para Jesus. Então você pode perceber que a Trindade, querido, é unida, amém? Então é Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando na sua vida, para te revelar o propósito de Deus. Sabe o que ele está falando? Deus tem um plano. Deus acendeu o céu, mas o seu plano ficou com ele. E agora ele vai transmitir para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo transmitir para você. Voltando ao assunto do GPS, eu fiz uma anotação aqui. Me perdoe por não dar a fonte para você do site. Não é porque eu não quero dar a fonte do site, é porque eu estava no trabalho. E até a minha letra ficou muito no garrancho aqui. Olha só, o GPS, é interessante a alusão. O GPS funciona a partir de uma rede de 24 satélites que ficam distribuídos em 6 planos próximos à órbita da Terra. Estes satélites enviam sinais para o receptor. Quem é o receptor? O aparelho de GPS. E então, a partir disso, o aparelho de GPS interpreta estes sinais, dizendo aonde exatamente você está naquele momento. Em outras palavras, a informação que você vê dentro do seu carro no GPS não vem da Terra, vem do céu, querido. O Espírito Santo está dentro de nós, mas as informações dele vêm do céu, amém? Aleluia! Glória a Deus. E o final do versículo vai dizer: e ele vos anunciará as coisas que hão de vir, amém? Ou seja, existe uma possibilidade de nós nos envolvermos com o Espírito Santo de tal maneira que nós não sejamos pegos de surpresa. Ele vai anunciar as coisas que hão de vir para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Na verdade ele quer dizer, Jesus quis dizer o seguinte: ele estava em mim, operando todo o plano que o Pai me deu. Ele estava em mim no passado, para que isso hoje estivesse escrito, para que ele hoje estivesse com você. Mas ele não quer apenas se envolver contigo no passado e hoje. Ele quer se envolver contigo também no seu futuro. E eu acredito, querido, que nós devemos desenvolver uma sensibilidade. Amém? Porque a missão do Espírito Santo é essa. Amém? É nos guiar a toda a verdade. Ele veio para isso. A Bíblia diz que a nova aliança é o ministério do Espírito. Agora a questão é o quanto nós interagimos com ele. Amém? Diga, eu preciso interagir. Portanto, para que você leve essa mensagem para casa, eu coloquei uma segunda parte nessa mensagem de práticas espirituais, que vão te ajudar, vão te auxiliar a ficar mais sensível à voz do GPS dentro de você. Primeira delas, eu gostaria que você abrisse no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo de número 1. Glória a Deus. Josué 1:8. Vocês estão aprendendo alguma coisa nessa noite? Amém? Quantos vão sair daqui a amar mais o Espírito Santo? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, Josué está substituindo Moisés. Amém? Moisés havia morrido.
E aí ele tinha que continuar guiando o povo à terra prometida, e Deus dá instruções para Josué, como ele podia ser bem sucedido nisso. Eu estou falando sobre práticas espirituais que vão nos deixar mais sensíveis à voz do Espírito, amém? Àquilo que o Espírito Santo nos guia. Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Diga, confissão da palavra. Não ouvi, diga mais alto. Antes de quê? Antes de confessar a palavra, medita de dia e de noite. Para quê? Com a finalidade, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E aí o resultado: então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Em outras versões, próspero. Então, meditação na palavra, perceba, de dia e de noite. Amém? Querido, eu quero dizer que essas práticas espirituais, elas talvez não vão trazer uma sensibilidade da noite para o dia. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: olha, exercita-te na piedade. O exercício corporal é de pouco proveito, mas a piedade, a vida no Espírito, é tudo proveitosa. Então nós precisamos nos exercitar no Espírito. Sabe, eu posso malhar o quanto eu quiser na academia, mas isso não significa que os resultados vão aparecer do dia para a noite. Eu sei que algo vai mudar em mim, porque no dia seguinte eu vou sentir um monte de dor, não é verdade? Mas, querido, se exercitar, pode não ter mudado de uma hora para outra, mas pelo menos é o início da mudança. Eu quero que em nome de Jesus você saia aqui com o início da mudança na sua vida. Amém? Glória a Deus. Medita de dia e de noite, isso mostra que perseverança. Então, você tem que se envolver com a palavra. Amém? É necessário nós nos envolvermos, confessarmos a palavra, meditarmos de dia e de noite e praticar a palavra. Isso vai nos tornar sensíveis, sabe por quê? Porque toda manifestação do Espírito, ela vem depois de uma palavra. Em Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava na face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz, a manifestação aconteceu. Mas antes veio a palavra. Então a palavra de Deus é o material que Deus usa, querido. É o material que o Espírito Santo. E existem dois vocábulos gregos para a palavra, amém? No Novo Testamento. E Deus me ensinou algo muito simples. Diga logos e rema. Muita gente quer o rema antes do logos, mas eu quero dizer o seguinte: o logos é a palavra que entra. Diga, a palavra que entra é o logos. Agora diga, rema é a palavra que sai. Amém? Porque quando ela sai com uma revelação. Mas isso não vai vir antes de você colocar o logos para dentro. Eu quero falar com você que talvez esteja com dificuldade de entender a Bíblia. Querido, vai assim mesmo. Eu quero te dizer que aquele que inspirou as pessoas para escreverem é o mesmo que vai te inspirar a entender. Talvez você não tenha entendido porque você tenha tentado mentalizar, raciocinar em cima disso. Mas querido, chega uma hora que não dá. A Bíblia é para ser entendida por revelação no Espírito, amém? Eu quero te dizer que o professor está dentro de você, o mestre está dentro de você para te ensinar. Então diga, meditação na palavra, envolvimento com a palavra, é uma prática espiritual. Glória a Deus. Vamos partir para a segunda, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. É bem pequeno o versículo. Diz assim: orai sem cessar. Diga, orai sem cessar. Isso indica uma perseverança na oração, não é verdade? Mas eu gostaria de focar aqui na oração no Espírito, oração em línguas, amém? De acordo com 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 14, não precisa você abrir, o apóstolo Paulo vai estar dizendo: se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, ou o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica sem fruto. Em outras versões está escrito: a minha mente não toma parte nisso. E talvez você lendo, você fique pensando: puxa vida, então eu não vou orar no espírito, eu não vou orar em línguas, para quê? Se minha mente fica sem fruto, se minha mente não toma parte nisso. Sabe por que ela não toma parte nisso? Porque muitas vezes ela toma parte em outras coisas. Isso significa, querido, que nós podemos trabalhar, nós podemos estudar, nós podemos até ler a Bíblia, orando no Espírito, se edificando-nos a nós mesmos. Sabe, Deus nos ensinou, muitas vezes queremos edificar pessoas, mas enquanto nós não edificarmos a nós mesmos, nós não podemos edificar ninguém. Isso é muito importante, querido.
A oração no Espírito. Eu quero te contar uma experiência. Eu estava vindo de Resende uma vez. Eu estava perto da catraca de um ônibus. O Espírito Santo muitas vezes vai te impulsionar a coisas porque você está sensível no Espírito, amém? Uma das coisas que a oração em línguas pode fazer por você, amém? Não tenho tempo de dar todos os benefícios aqui, seriam inúmeros. Mas eu quero te dizer, uma das coisas que a oração em línguas vai fazer é te manter consciente da presença de Deus em todo o tempo. Porque aquela linguagem não vem de você mesmo. Não é a sua mente que cria. O Espírito Santo cria aquela linguagem dentro do seu espírito e você fala. Você apenas dá voz àquilo que está no teu espírito. E eu estava vindo de Resende, perto da catraca do ônibus, e tinha um senhor, deveria ter uns 50 e poucos anos, por aí, e de repente, ele desabou, caiu no chão, e aí houve aquele desespero, né, todo mundo, para motorista, o cara caiu aqui, o cara desacordado, e eu tive aquele impulso de impor as mãos sobre ele. Se talvez eu não estivesse perto, as pessoas nem deixariam sabe quando vem a muvuca, acontece alguma coisa, vem aquela muvuca, as pessoas ficam por em cima, curiosos para querer saber o que era. Mas eu simplesmente peguei e falei baixo, em nome de Jesus. Querido, deu 2 minutos, o cara estava de pé, e o cara sentou do meu lado. Eu acredito, querido, que muitas vidas seriam socorridas lá fora, se nós praticássemos isso, querido. O Espírito Santo não quer interagir apenas contigo na igreja, quando você for embora, ele vai junto com você, querido. O que acontece aqui é que nós estamos reunidos como corpo de Cristo, e há uma grande manifestação do Senhor aqui, porque você é corpo de Cristo, amém? Mas quando você for em casa, você pode desfrutar do relacionamento com Ele. É isso que eu quero te incentivar nessa noite, a interagir, sabe? A não saber apertar, o Espírito Santo habita em mim, que legal. É necessário fazer alguma coisa com isso, amém? Essa questão que eu falei que o Espírito Santo vai revelar o futuro, que ele vai mostrar as coisas que hão de vir, em Atos no capítulo de número 20, isso se cumpre na vida do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, eu estou para ir em Jerusalém, e eu não sei o que há de me acontecer lá, senão aquilo que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. Eu gosto dessa palavra, porque quando o Espírito Santo coloca algo dentro de você, ele apenas não diz, ele assegura. Que me espera cadeias e tribulações. Ele estava pronto para morrer pelo Evangelho, mas porque o Espírito Santo tinha assegurado isso dentro do coração dele. Às vezes o caminho que Deus vai te levar, querido, pode não ser muito confortável para você, mas aí o Espírito Santo vai te assegurar para você chegar até lá. E existe uma outra prática espiritual, e aí você talvez pense, poxa, ele como ministro de música vai puxar a sardinha para o lado dele. João capítulo de número 4, versículo de número 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, versículo 24, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Aqui eu quero te dizer que a adoração é muito mais do que música. Aqui não tem menção de música. A música, ela pode ser um veículo. Nós que adoramos a Deus, vamos colocar isso em toda a nossa vida, amém? Inclusive na música. Mas podemos colocar adoração na música e louvor na música, nós podemos colocar isso na oração também. E eu acho que chegou o tempo da igreja, querido, parar de conhecer apenas a oração de petição, mas entender que oração é simplesmente um diálogo entre você e Deus, amém? E você deve, querido, ter o prazer de se relacionar com Ele. Você tem algum relacionamento na sua vida? Com pai, com mãe, noivo, namorado, não importa. Eu quero que você imagine isso. Alguém vai lá na tua casa e sabe que você pode resolver qualquer problema, qualquer parada é com você. Qualquer coisa. Aí a pessoa vai lá e fala assim, ó, bate na sua porta. Ó, é o seguinte, eu vim aqui, e vem com caderno, vem com um monte de coisa, vem com um esquise vazio para você colocar suco, e quer que você faça um monte de coisa. Quer que passe a roupa dela, quer que faça comida, e aí no final do dia você aguarda que ele venha ter um momento com você. Amém? Eu gostaria que você prestasse atenção nisso que eu estou falando, mas de olhos fechados, para você conseguir imaginar.
Ela vem dentro da sua casa e fala, ela quer que você faça tudo por ela. E pede, não, eu quero que você resolva meus problemas. Eu sei que você pode resolver. E no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Eu quero te dizer, será que existe relacionamento assim? Você poderia distinguir isso como um relacionamento? Em contrapartida, imagina alguém que entra dentro da sua casa e fala assim, eu só vim curtir momentos com você. Eu amo você, eu amo a sua companhia. E eu tenho prazer em estar com você. Eu sei que você pode resolver qualquer problema para mim, mas isso não importa, porque o meu prazer é simplesmente estar com você. Eu te pergunto, o que você não faria por essa pessoa? É por isso que Jesus disse, eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo faz por causa de salário, em troca de alguma coisa. Mas o amigo faz porque ama. Você pode ficar de pé no nome de Jesus. Eu quero te dizer, você é casa de Deus. Amém? Querida, a maior solidão que alguém pode passar não é quando ela está sozinha, mas é quando ela pode estar perto de uma outra pessoa e pode interagir com uma pessoa, e a pessoa que ela ama ignora. Vocês estão em silêncio, eu acredito que vocês estão refletindo. Então é hora de você começar a interagir com o Espírito Santo. Amém? Ele é a melhor companhia que alguém pode ter, querido. Se você perdeu amigos, se você perdeu coisas na sua vida, eu quero te dizer, nessa noite, que existe alguém dentro de você, que é o seu melhor amigo, que quer interagir com você. Ele te ama, ele quer andar com você, ele quer estar com você, em todo o tempo. Então eu gostaria que você levantasse as suas mãos. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu quero que você leve isso para sua casa. Às vezes vai haver momentos que não são tão favoráveis, igual Paulo e Silas não estavam num lugar confortável, eles não estavam numa igreja, eles estavam numa prisão, mas ainda assim, existiam prisões do lado de fora, mas por dentro eles sabiam que eles eram livres. Querido, se você é livre do lado de dentro, as cadeias do lado de fora não podem te prender muito tempo, elas vão ter que cair, alguma coisa vai ter que acontecer. Amém? Então eu gostaria que você levantasse as suas mãos e começasse a falar com Ele, começasse a interagir com aquele que está dentro de você. O Espírito da verdade, Ele te ama, Ele veio para estar com você, Ele não veio alugar a sua casa, Ele veio morar dentro de você. E sabe, quando a gente mora, a ideia é que aquela casa, querido, seja a nossa cara, seja parecida com a gente coloca a casa do jeito que a gente quer, e Ele quer formar o caráter de Cristo em você. Mas embora Ele seja o proprietário da casa, Ele não vai forçar. Gostaria que você abrisse seus lábios e você começasse a adorar a Ele. Amém? Talvez na sua casa não vai haver ministério de música, não vai haver violão, não vai haver guitarra, mas vai haver o Espírito Santo. É necessário nós sermos inspirados para adorar. E você vai perceber que se você pela fé falar algo, Senhor, eu te amo, obrigado por habitar em mim, obrigado por morar em mim, você vai ver que o Espírito Santo vai começar a te inspirar mais. Isso vai instigar o Espírito Santo, e você vai ficando mais sensível com isso. Amém? Faça isso, levante suas mãos. Aleluia, Pai, nós te amamos, você é tudo para nós. Obrigado, Pai, porque você não nos deixou sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por habitar dentro de nós, por morar dentro de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode começar a orar nessa noite. Enquanto essa canção é tocada, eu gostaria que você interagisse com Ele, esquecesse tudo que está ao teu redor, olhasse para aquele que está dentro de você.
bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.